João 17. Lido o texto, mantenha sua Bíblia aberta comigo para acompanhar a exposição. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas, e nelas eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora eu vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci. E também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Amém. Eu quero partilhar com vocês hoje sobre a oração mais importante da história. A Bíblia faz referência e registra até mesmo muitas orações. Orações dos patriarcas, orações dos profetas, orações dos sacerdotes, orações dos reis, orações dos apóstolos, orações de homens e mulheres de Deus. Mas esta oração é a mais importante, a mais sublime, porque esta é a oração do Deus Filho ao Deus Pai. Nenhuma se reveste de tanta beleza, de tanta profundidade, quanto esta oração.
E é sobre este glorioso assunto que eu gostaria de tratar com vocês nesta noite. A primeira coisa, à guisa de introdução, é a circunstância desta oração. Jesus tinha acabado de falar ou de pregar um sermão sobre o Pai para os seus discípulos. Agora, ele fala dos seus discípulos para o Pai. No ministério de Jesus Cristo, pregação e oração sempre caminharam juntas. Aqueles que pregam aos homens precisa falar para o Pai desses homens. Aqueles que têm mais eficácia na pregação são aqueles que têm mais intimidade com Deus na oração. Se você percebeu, o conteúdo desta oração pode ser resumido em 3 aspectos. Primeiro, nos versos 1 a 5, o Senhor Jesus Cristo orou por si mesmo e disse ao Pai que concluiu a obra aqui na terra que lhe foi confiada. Segundo lugar, ele ora pelos seus discípulos imediatos, versos 6 a 19, e ele pede que o Pai os guarde e que o Pai os santifique. Finalmente, nos versos 20 a 26, ele orou por aqueles que haveriam de crer nele ainda. Ele orou pela igreja, ele orou por você e por mim, para que nós fôssemos unidos nele e para que um dia nós pudéssemos participar da sua glória. O contexto imediato, irmãos, em que Jesus Cristo faz esta oração, ele estava no cenáculo, ele estava no prelúdio do seu sofrimento, ele já tinha instituído a ceia, ele já tinha avisado que Judas o trairia, ele já havia alertado aqueles discípulos que eles se dispersariam, ele já estava mergulhado na sombra da cruz, convicto de que seria preso, julgado e condenado à morte, morte de cruz. Mas fico impressionado porque nesta oração não há nenhum pedido ao Pai de livramento do sofrimento, ou de livramento de situações adversas, ou pedindo prestígio, ou saúde, ou poder humano, político. Ao contrário, todos os rogos de Jesus têm a ver com a nossa vida espiritual, as bênçãos espirituais. Ele ora para que o Pai os guarde do mal, para que o Pai os separe do mundo e os qualifique para a missão e os traga salvos e seguros para o céu. Então, dito isso, à guisa de introdução, quero dizer para vocês que esta oração se sintetiza em 4 palavras que vamos a partir de agora tratar. Primeiro, salvação. Segundo, segurança. Terceiro, santidade. Quarto, unidade. É sobre isso que o Senhor Jesus Cristo tratou nesta oração e é sobre isso que vamos expor a vocês nesta noite. Vamos ver em primeiro lugar a questão da salvação dos versos 1 a 5. Primeira coisa que está clara aí é o instrumento da salvação. Confira comigo o verso 1. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. É claro que nesse momento Jesus está olhando para a cruz, e vocês bem sabem que Jesus levou muito a sério essa questão, a hora. Muitas vezes alguém pediu algo ou quis impor algo a ele e ele disse: não é a hora, não chegou a hora. Esta hora era o ponto culminante do seu ministério, era o apogeu da sua obra, era o pináculo de todas as suas realizações, era a cruz. A hora é a cruz, e prestem bem atenção, a cruz é um momento crucial, porque foi na cruz que ele esmagou a cabeça da serpente, foi na cruz que ele nos resgatou do poder do diabo, do mundo,
do pecado e da morte. Foi na cruz que ele pagou o preço da nossa redenção. Foi na cruz que ele consumou a gloriosa obra, revelando tanto o amor de Deus quanto a justiça de Deus. Mas notem vocês que ele está rogando, tendo Jesus falado dessas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Ele está mostrando aqui duas coisas. Primeiro, a cruz foi o maior instrumento para a glorificação de Deus Pai. Jesus glorificou o Pai com os seus ensinamentos, ele glorificou o Pai com os seus milagres, ele glorificou o Pai com as suas portentosas obras, mas o Pai jamais foi tão glorificado como quando seu Filho amado, unigênito, morreu naquela cruz. Aquela cruz foi o palco mais fulgurante do amor de Deus. Aquela cruz foi o palco mais iluminado da justiça divina. Ali naquela cruz, a justiça e a paz se beijaram e o Pai foi glorificado. Mas também na cruz, o próprio Filho foi glorificado. Porque não foi para aquela cruz porque Judas o traiu, porque Pedro negou, porque os discípulos se dispersaram, porque o sinédrio judaico orquestrou contra ele, porque Pilatos covardemente o sentencia à morte de cruz, a despeito de estar convencido da sua inocência. Ele não foi para aquela cruz porque os soldados cruelmente o prenderam naquele leito maldito. Ele foi para aquela cruz como um rei caminha para a sua coroação, voluntariamente, conscientemente, não levando em conta a ignomínia da cruz, mas pela alegria que lhe estava proposta de morrer por nós e de comprar-nos com o seu precioso sangue. Ali ele também foi glorificado. Mas notem vocês, queridos irmãos, qual é a essência dessa salvação. Eu chamo a sua atenção para os versos 2 e 3. Em primeiro lugar, vamos ver que Jesus recebe autoridade para dar a vida eterna no verso 2. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esse desiderato Jesus recebe do Pai, de dar a vida eterna. Ninguém tem competência, autoridade de dar vida eterna, a não ser Jesus Cristo. A salvação não está na mão da igreja. Nem Maria, nem Pedro, nem Paulo, nem os apóstolos, nem os profetas, nem os pais da igreja, nem a igreja, nem a denominação, nenhum concílio eclesiástico tem poder de dar vida eterna, nem as nossas obras podem conseguir vida eterna. Este é um privilégio e uma prerrogativa exclusiva de Jesus, e ele recebeu do Pai a prerrogativa de dar a vida eterna. Mas o que é vida eterna? Agora, não só ele recebe a prerrogativa de dar, mas ele define o que é a vida eterna no versículo 3. Notem comigo. E a vida eterna é esta: que te conheçam, a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Vida eterna não é uma duração sem fim de algo. É muito mais do que isso. Vida eterna tem a ver com a qualidade desta vida. É um relacionamento permanente, profundo, intérmino dos filhos de Deus com o Deus da glória. Pensem comigo, irmãos, que a própria essência da vida eterna é conhecer a Deus. E se Deus é inesgotável em seu ser, sabe o que nós faremos no céu, depois que tivermos lá 1 milhão de anos? Nós estaremos conhecendo a Deus. Sabe o que faremos depois de 1 bilhão de anos na glória? Conhecendo a Deus. Jamais haverá um tempo, se é que nós poderíamos dizer que na eternidade tem tempo, na vastíssima e insondável eternidade, em que possamos dizer assim: agora já conheço tudo de Deus, não tem mais nada para conhecer, a partir de agora a vida eterna entra no piloto automático e vira rotina. Há poucos dias, pastor Roster, um adolescente me abordou da seguinte maneira: pastor, eu não quero ir para o céu não. E eu tomei um susto.
Eu disse: você está maluca, filha? Não, quero não. Mas me explica o que você quer dizer com isso. Ela me disse: pastor, eu acho que o céu vai ser eu ficar numa nuvem branca com a harpa na mão, tocando, cantando. Eu não aguento essa vida inteira não. Que é coisa nova para a minha vida. A vida eterna não vai ser monótona, não vai ser uma rotina enfadonha. A vida eterna vai ser dinâmica. Nós vamos amar a Deus, fruir a Deus, glorificar a Deus, exaltar a Deus, nos deleitar em Deus, fazer a obra de Deus, servir a Deus, reinar com Ele para sempre e sempre e sempre, e nunca haverá um dia semelhante ao outro, nesta vastíssima e insondável eternidade, porque nós estaremos nos deleitando nele, nos encantando com Ele, glorificando a Ele e bebendo das fontes inexauríveis que é a sua própria pessoa. Isso é vida eterna. Agora notem comigo, que a vida eterna é conhecer a Ele, conhecer a Jesus Cristo. Quando você conhece a Jesus, você conhece o Pai. Isso vai durar por toda a eternidade. Mas agora, notem comigo em terceiro lugar, a consumação dessa salvação no versículo 4. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E é importante entender essa palavra que aparece aqui no verso 4, consumando, porque é exatamente esta palavra que tem a conotação lá da sexta palavra proferida na cruz: está consumado. E essa palavra no grego é uma única palavra, tetelestai. E essa palavra tetelestai tinha um tríplice significado. Primeiro, essa palavra era usada quando um filho recebia uma incumbência de seu pai, e depois de concluída a tarefa, esse filho chegava para o pai e dizia assim: papai, tetelestai, eu terminei a obra que me confiaste para fazer. Quando Jesus estava lá na cruz e deu aquele brado de vitória, ele está dizendo isso para Deus: Pai, eu concluí a obra, eu terminei a obra, está consumada a redenção de todo aquele que crê em mim. Segundo, essa palavra era usada quando alguém ia pagar uma nota promissória num banco, e ao saldar e quitar a dívida, recebia um carimbo nesta nota: tetelestai, está pago, agora você não deve mais nada. Eu quero dizer para você que Jesus Cristo consumou essa obra quando Ele pagou, não com ouro, não com prata, mas com o seu sangue, a sua redenção. Agora você está quis com a lei de Deus, agora você está quis com a justiça de Deus, você não deve mais nada, porque tudo Ele pagou na cruz do Calvário por você. Terceiro, essa palavra tetelestai era usada também quando alguém comprava uma casa, uma terra ou um bem imóvel, e ao pagar plenamente aquele bem imóvel, recebia a escritura registrada com um carimbo: tetelestai. Agora essa propriedade é sua, de direito e de fato. No momento em que você crê no Senhor Jesus Cristo, você recebe a escritura do céu como propriedade sua, com um carimbo: está consumado, tetelestai, pertence a você, usufrua. É o que Paulo diz para Timóteo: Timóteo, toma posse da vida eterna. Jesus Cristo consumou a nossa gloriosa redenção. Mas notem vocês comigo a recompensa dessa salvação no versículo 5. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Meus amados, vamos entender isso. Para redimir você e a mim, Jesus Cristo esvaziou-se a si mesmo, assumiu a forma de servo, foi humilhado até a morte, e morte de cruz. Mas agora que Ele nos redimiu, Ele está rogando ao Pai, para que o Pai o glorifique, com Ele mesmo, com a mesma glória que Ele tivera com o Pai, antes que o mundo fosse criado. Ele reassume o seu lugar de glória,
E Filipenses 2:9 diz isso: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então ele está reassumindo a mesma glória que sempre tivera com o Pai, antes que o mundo houvesse. Mas esse pedido se estende também para você e para mim. Olha o verso 24: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste. Para quê? Para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Então preste atenção, o Filho foi glorificado numa posição tão elevada que não dá para ser glorificado mais. Ele chegou no teto máximo da glorificação. E agora o Filho está dizendo assim: agora, Pai, aqueles que tu me deste, eu quero que eles vejam isso, usufruam isso, participem disso, vejam isso. E é isso que espera você e a mim. A nossa redenção é tão gloriosa que todas as glórias do Filho de Deus vão ser repartidas conosco, vão ser divididas conosco, e nós veremos, e nós usufruiremos, e nós fruiremos toda essa glória excelsa e eterna que jamais pode ser descrita em palavras. Esta é a gloriosa salvação que Jesus Cristo preparou para você e para mim. Pois bem, dito isso, vamos ao segundo assunto que Jesus trata nessa oração. Primeiro foi salvação, segundo é segurança. Bom, quão segura é essa salvação? Será que eu posso ter certeza dessa salvação? Então vamos ver. Em primeiro lugar, irmãos, a nossa segurança está fundamentada onde? Em primeiro lugar, a nossa segurança está fundamentada na eleição de Deus Pai. Chama a sua atenção para os vários versos que estão afirmando isso. A partir do verso 6 ele diz: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Notem vocês, versículo 8, está escrito: porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, creram que tu me enviaste. E no versículo 9, é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Olha comigo o verso de número 11, parte B: Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste. Olha o verso 24, por gentileza: Pai, a minha vontade é que onde eu estou esteja comigo, também comigo os que me deste. Então preste atenção, você é um presente do Deus Pai ao Deus Filho. Você é a grande recompensa do trabalho, do penoso trabalho da sua alma. Você só veio a Cristo porque o Pai deu você para Cristo. E Jesus diz: todo aquele que meu Pai me dá, esse vem a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. A nossa salvação está garantida, irmãos, por causa da eleição. Não fomos nós quem escolhemos a Deus, foi Deus que nos escolheu. Não fomos nós quem amamos a Deus primeiro, foi Ele quem nos amou, de tal forma que o nosso amor por Deus é um refluxo do fluxo do amor de Deus por nós. Ora, conhecer esta gloriosa doutrina traz descanso para a alma, porque há muitos irmãos nossos que, embora sinceros, vivem numa espécie de gangorra espiritual, aflitos, inseguros. Está salvo de manhã, está perdido de noite. É filho de Deus de manhã, é filho do diabo de noite. Está indo para o céu de manhã, está indo para o inferno de noite. Que desespero! A nossa salvação não está segura na nossa própria mão. Quem nos segura, quem nos sustenta, quem nos garante a vida eterna é o próprio Deus, quem nos escolheu antes da fundação do mundo. E não nos escolheu porque previu que nós íamos crer. Não, nós cremos porque Ele nos escolheu. Ele não nos escolheu porque viu que nós iríamos ser santos. Não, nós somos santos porque Ele nos escolheu. Ele não nos escolheu porque viu que nós seríamos obedientes. Não, Ele nos escolheu para a obediência.
Ele não nos escolheu porque viu que nós iríamos praticar boas obras, não, nós praticamos boas obras porque Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para andarmos nessas boas obras. Então tudo procede dele, foi Ele que voluntariamente, soberanamente, livremente, independentemente das nossas obras, nos escolheu. Em segundo lugar, onde está a nossa segurança? Em segundo lugar, a nossa segurança está baseada no cuidado de Cristo. Olha o verso 12 comigo. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. Na verdade, o filho da perdição não estava salvo e perdeu a salvação. Ele nunca foi salvo. Ele era um ladrão. Jesus, certa feita, o chamou de diabo. Ele não era convertido. Então preste bem atenção nisso. Você foi eleito por Deus Pai e você é guardado e protegido pelo Deus Filho. Ele disse assim: eu conheço as minhas ovelhas e eu dou a elas a vida eterna, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. O apóstolo Paulo chegou a dizer que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Está em Cristo Jesus nosso Senhor. Você está seguro nas mãos de Cristo. Terceiro, por que nós podemos ter certeza dessa salvação? A nossa segurança está fundamentada na intercessão de Cristo. Olha comigo, por gentileza, o versículo de número 9. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Olha o verso 11: Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um como nós. Olha por gentileza o verso 15: não peço que os tires do mundo, sim que os guardes do mal. Olha comigo o versículo 20: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Amados irmãos, nós temos em Jesus também o nosso grande sumo sacerdote, o advogado justo. E a Bíblia diz: filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Paulo pergunta: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus e também intercede por nós. Nenhuma das orações de Cristo são desperdiçadas, nenhuma é desperdiçada, todas elas são eficazes. E Ele que morreu por nós, e Ele que nos segura em suas poderosas mãos, é o mesmo que intercede por nós, e a sua oração é eficaz. Mas quais foram os pedidos de Jesus? Notem comigo, o primeiro pedido de Jesus está no versículo 15. No versículo 14, eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Jesus pede ao Pai para proteger os seus discípulos do mundo. Mas em segundo lugar, no versículo 15, ele não peça que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. A palavra mal aqui deveria ser entendido melhor por maligno. É o mesmo pedido da oração, chamada dominical: e livra-nos do mal ali, e livra-nos do maligno. O mundo é um sistema posto no maligno. O maligno é o agente que aciona esse sistema. Nem você nem eu teríamos forças suficientes para lidar nem com o sistema, nem com o maligno. Por isso eu preciso de proteção, e Jesus ora ao Pai para nos proteger tanto do sistema quanto do maligno. Mas agora, amados, depois que Jesus trata da salvação e da segurança dessa salvação, ele vai tratar de um outro assunto, que é a santidade. Bom, o que é essa salvação? Como é que eu entendo essa salvação? Como é que eu posso ter convicção de que eu estou salvo agora? Basta eu achar que eu estou salvo? Basta eu fazer uma declaração verbal que estou salvo, eu estou salvo? Quais são as evidências de que eu estou salvo? E aí Jesus começa a tratar da santidade. Então vejamos, versículos 15 a 20. A nossa entrada no céu
é absolutamente, inteiramente pela graça e não pelas obras. Mas o céu em si mesmo não seria céu para nós sem um caráter santo. Pense comigo numa pessoa ímpia, que não tem prazer nenhum nas coisas de Deus. Seria um peixe fora d'água no céu. Tudo que está lá não agrada a ele. Não pensem vocês que a morte será uma varinha de condão que muda um ímpio num pio, um rebelde, um submisso. Não. Aquele que morre na impiedade, ele ressuscita na impiedade. Então, para que você tenha ambiente no céu, você precisa ser santo, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Então vamos ver isso, o que significa. Como é que você pode ser santo? Compare comigo o versículo 17, olha aí, por favor. Jesus ora assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Você quer ser santo? Estude Bíblia, leia a Bíblia, mergulhe na Bíblia. Nós estamos vivendo uma geração, irmãos, complicada, paradoxal até. Eu acho que nós somos a geração mais privilegiada da história da humanidade. Irmãos, quando eu fiz seminário nos idos de 78 e 81, nosso livro de teologia sistemática não tinha na nossa língua portuguesa ainda. Hoje você tem todas as grandes teologias sistemáticas escritas na história da igreja em língua portuguesa. Hoje você tem Bíblia de estudo para criança, para junior, para adolescente, para jovem, para adulto, para casais, para terceira idade, para empresário, para empregado, para todo mundo, para qualquer jeito. E tem gente que compra todas. E você diz assim: agora vamos abrir a Bíblia em Miqueias. O cara começa lá no Gênesis, passando Miqueias. Se nós não alimentarmos a nossa mente, o nosso coração com a palavra de Deus, nós não vamos ser santificados, irmãos. Quem tope a sua mente só com coisa ruim, não pode ser santificado. Santifica-os na palavra, a tua palavra é a verdade. Nós estamos vivendo uma geração também, onde as pessoas, não, mas esse livro foi um livro pertinente lá para aquele tempo, mas os tempos mudaram, hoje é outra realidade, hoje é outra cultura, hoje as pessoas pensam diferente, hoje a sociedade avançou, hoje não tem mais aqueles valores, a palavra de Deus é a verdade, sempre foi, há de ser sempre. Não é um livro caduco, não é um livro ultrapassado, não é um livro retrógrado, não é um livro desatualizado. A palavra de Deus é a verdade. Segundo lugar, santidade vem como? Vem quando você compreende o seu correto relacionamento com o mundo. Então vamos entender o que Jesus pediu aqui. Primeiro, notem vocês que tanto no verso 14 quanto no 16 há uma repetição, porque eles não são do mundo, como também eu não sou, e é repetido no verso 16, eles não são do mundo, como também eu não sou. Isso não significa que você é um ET. Desculpem da brincadeira, mas eu fui criado na região rural, até os 12 anos, com lamparina de querosene. Se você botasse a cara do lado de fora da porta, era um breu. Meu pai, exímio contador de histórias, só contava história macabra. Defunto que levantou do caixão e coisa parecida. Então, até meus 14 anos, eu só tinha medo de morto, não tinha medo de vivo. Sério, eu não tinha medo de vivo, só de morto. Fazer uma viagem de 2 quilômetros sozinho no escuro era um desafio, porque você olha uma folha que vira um caixão. É um negócio horroroso. E um determinado dia, eu estava fazendo uma viagem, a pé, sozinho de noite. Ao longe, avistei uma pessoa caminhando. E eu pensei, bom, vou encontrar uma companhia. Apressei o passo, comecei a conversar. A primeira palavra que a pessoa dizia: meu filho, eu não sou desse mundo. Falei, pronto, e agora acabou tudo. Pronto.
Pensei que eu estava diante de um fantasma, de uma penada. Quando o texto diz, eles não são do mundo, não estão dizendo que você é um ET. Você está no mundo, mas você não pertence a esse sistema. Você não tem a cosmovisão desse sistema. Você liga o seu televisor e você vê uma reportagem, você vê um documentário, você vê um filme, você vê... Novela vocês não veem, claro. Você não abraça esse sistema, você não abraça esses desvalores, você não é do mundo. Mas em segundo lugar, o texto, versículo 14, diz que nós somos odiados pelo mundo. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou. Preste bem atenção nisso. O mundo sempre vai nos odiar. Sempre. O mundo nunca mudou e nem nós deveríamos mudar. Vai ter choque mesmo. Um dia perguntaram para o reverendo Francisco Leonardo, lá em Recife: reverendo, se a igreja for mais perseguida, ela será mais fiel? Ele respondeu: não. Se a igreja for mais fiel, ela será mais perseguida. Se nós não estamos sendo perseguidos, é hora de parar para pensar: será que estamos sendo fiéis? Porque enquanto você for fiel a Jesus, você vai incomodar o mundo, e o mundo vai odiar você. Terceiro, nós estamos no mundo, mas somos guardados do mundo. Note você, no versículo 15, não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Meus amados irmãos, algumas pessoas pensam numa espiritualidade de mosteiro, de fuga, de gueto. Vocês lembram da época que teve, a época da década de 80, a paranoia da nova era, onde as pessoas não podiam, tinha uma cortina que tinha um determinado colorido, não podia usar porque aquilo era nova era. Aí de repente falou: não, Coca-Cola não pode tomar não, porque o cara que dono lá é satanista. Aí no supermercado tal, você não pode comprar a marca tal, porque a marca tal é do diabo também. Aí você não pode ir no banco tal, porque o dono daquele banco não é um cara crente. E aí as pessoas começaram a cultivar uma espiritualidade de fuga, de gueto. Você não pode viver nessa paranoia. Você está no mundo, mas o mundo não está em você. É como uma canoa dentro d'água. Ela está na água, mas a água não pode estar dentro da canoa. Seus valores são outros. E Jesus não está dizendo: tire-os do mundo, não. Pai, guarde-os do mal lá. É lá que eles têm que estar. Eles são sal, não no saleiro. Eles são sal da terra. Eles são luz, não debaixo do alqueire. Eles são luz no velador, para alumiar todo mundo. É lá no mundo que você vai estar, mas não é do mundo. Mas mais do que isso, olha o versículo 18 comigo. Eles são enviados de volta ao mundo. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Eu gosto muito dessa expressão, porque está assim como. A pergunta é: como é que o Pai enviou Jesus ao mundo? A Bíblia diz que ele se encarnou, que ele se inseriu, que ele se misturou, que ele não se guetificou, que ele não se isolou. Onde estava gente, lá estava Jesus. Onde estava o povo, lá estava Jesus. Agora, Jesus comeu com pecadores, Jesus comeu com publicanos, Jesus conversou com prostitutas, Jesus conversou com aqueles que eram os piores da sociedade, mas ele nunca foi influenciado para o mal. Onde eu chegava, ele sempre influenciava as pessoas para o bem. Você está no mundo, não para que o mundo molde você, mas para que você seja instrumento de transformação no mundo. Pois bem, amados, dito isto, vamos agora para o último ponto desta oração de Jesus, que é a unidade. Unidade. Está aí nos versos 21 a 26. A primeira coisa que eu preciso chamar a sua atenção é o que unidade não é. Primeiro, Jesus está dizendo assim que todas as denominações religiosas, evangélicas, por exemplo, deveriam se unir. Essa é uma igreja só. Não é isso que ele está tratando. Essa unidade aqui não é externa. Essa unidade aqui não é organizacional, ela é orgânica. Segundo, Jesus não está falando aqui de ecumenismo. O que é ecumenismo? É quando as pessoas dizem: não vamos discutir doutrina, vamos falar de amor.
doutrina divide, amor une. Não é disso que ele está falando. Não há unidade sem verdade. Eu não posso ser um com aqueles que negam as verdades essenciais da fé cristã. Bom, eu não creio que Jesus seja o único Salvador. Vamos dar as mãos a si mesmo. Não dá. Inegociável isso. Não, a Bíblia para mim não é a palavra de Deus, mas vamos ser um. Não dá para negociar isso. Não, eu não creio na Trindade, mas nós somos um. Não dá para negociar isso. Não, eu acho que a salvação é pela fé e pelas obras também. Bom, não dá para negociar isso. Não tem unidade fora da verdade. Agora, por outro lado, é muito triste, irmãos, que muitas igrejas evangélicas e até denominações gastem tempo, energia e foco para brigas domésticas, ferindo uns aos outros, disputando uns com os outros, brigando uns com os outros. Certamente isso fere o propósito de Cristo, de que devemos ser um. E sabe, irmãos, toda disputa nesse sentido gera soberba, porque eu olho para o meu irmão de tamanco alto, de cima para baixo, eu sou melhor, eu sou um crente maduro, eu sou um crente que tenho conhecimento, eu sou um crente mais intelectual, ou alcancei um nível cultural melhor que o seu, então você é um coitado e eu sou tal. Que bobagem. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, e todo aquele que foi lavado no sangue do Cordeiro faz parte da única igreja que vai morar no céu, a igreja daqueles que foram lavados e purificados no sangue do Cordeiro. Eu gosto muito daquilo que certa feita Wesley conta do seu sonho, que João Wesley sonhou que ele foi ao inferno e chegou lá no sonho e perguntou assim: tem metodista aí? Ele era metodista. Aí respondeu: está lotado de metodista aqui no inferno. Tem presbiteriano aí? Falei: tem muito. Católico tem demais. E aí ficou perplexo no sonho. Aí sonhou que foi para o céu. Chegou lá e perguntou: tem metodista aí? Tem não. Tem presbiteriano aí? Tem também não. E católico? Tem também não. Mas quem é que tem aí então? Só tem aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro. No dia que você entende isso, irmão, você ama a sua denominação, mas você entende que a igreja de Cristo é muito maior que a sua denominação. Pode ter certeza disso. Aquele irmãozinho que às vezes hoje você o despreza, se você é crente mesmo, você vai encontrar com ele lá no céu, vai morar com ele para sempre lá. É melhor você tratá-lo com honra agora. Então vamos ver, quais são as razões de nós buscarmos a unidade da igreja? Primeira coisa, antes de falar isso, eu não crio unidade. O que a Bíblia me ordena é preservar a unidade no vínculo da paz. Quem cria unidade é o próprio Espírito de Deus. Agora, por que nós devemos viver nesse clima e espírito da unidade cristã? Primeiro, porque Jesus pediu isso para o Pai. Olha comigo, por favor, no versículo 11: Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. O verso 20 diz assim: não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Versículo 21, a fim de que todos sejam um. Ao verso 22, e eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Ora, se o Filho pede ao Pai que os que creem nele sejam um, eu não posso contrariar a vontade do Filho na sua súplica ao Pai. É importante a unidade, porque isso foi alvo da oração de Jesus ao Pai.
Segundo, por que eu devo viver? Por causa da nossa origem espiritual. Olha o verso 21 comigo. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Ou seja, se eu chamo de Pai aquele que é um com o Filho, e se eu sou filho desse Pai, que mantém a unidade dentro da Trindade, eu não posso, carregando a imagem desse Deus, quebrar essa unidade. Isso faz parte da minha identidade espiritual. Eu preciso copiar o modelo que tem dentro da própria Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um, e assim nós devemos ser. Terceiro, por que devemos ser um? Por causa da nossa missão no mundo. Olha comigo o versículo 21 de novo. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Aqui há algo maravilhoso, irmãos. Eu gosto de Francis Schaeffer, quando ele diz que isso aqui é a apologética final. O mundo olha para a igreja, e se o mundo olha para a igreja e vê os crentes brigando, batendo cabeça, o mundo vai pensar assim: bom, mas nem eles se entendem. Por que eles me convidam para ir para lá? Eles não resolveram os seus próprios problemas, querem resolver os meus? Então a unidade é a plataforma mais eficaz da evangelização vitoriosa. É triste, irmãos, quando você vê tantas pessoas brigando umas com as outras, numa feira de vaidades. Quando a igreja mantém este amor, aí diz a Escritura que as pessoas vão crer. E eu queria ilustrar isso para você entender. Para mim, a melhor ilustração que eu já vi até hoje da unidade foi contada por Juan Carlos Ortiz, num de seus livros. Ele diz o seguinte, que pensa comigo na ideia de batatas inglesas, esses tubérculos, que você arranca um pé de batatas, e você tem várias batatas no mesmo pé. Elas estão juntas, pertencem à mesma rama, mas uma é maior, outra é menor, uma é mais lisa, outra é mais áspera, elas não são iguais. Aí imagine você que o agricultor arrancou vários pés, ajuntou muitas delas, fez um saco de 40 quilos, mandou para a Ceasa. Elas estão juntas, comprimidas, mas não são unidade. Umas maiores, outras menores, umas mais lisas, outras mais ásperas. Aí imagine que o dono da feira foi lá na Ceasa, catou as melhores e levou para sua banca. Elas estão juntas, mas não são unidade. Aí a dona Maria vai ao mercado e seleciona as melhores, 1 quilo, e leva para casa, bota dentro da gaveta da geladeira. Elas estão juntas, mas não são unidade. Aí a dona Maria resolve botar todas numa panela d'água. Depois de cozinhá-las todas, as amassa. E elas se misturam. E agora nenhuma batata pode dizer para o outro: olha, eu sou melhor que você. Olha para mim, sou maior, sou mais bonita. Não, agora está tudo junto e misturado. É assim que devemos ser, um purê de batatas. Mas finalmente, amados, por que nós devemos ser um? Olha comigo e eu termino aqui. Por que devemos ser um? Por causa do nosso destino eterno. Olha comigo versos 24 a 26. Você pode ler a uma só voz comigo, se a sua versão é atualizada. Vamos juntos? Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Sabe por que nós devemos ser um? É porque nós vamos morar todo mundo junto,
lá no céu. Olha o constrangimento, você viveu a vida inteira brigando com o seu irmão. Chega lá no céu e está lá. Sabe quanto tempo você vai viver com ele lá? Para sempre. Deus se recusa a ser inimigo dos seus inimigos. Deus teima em gostar de gente que você não gosta. Se essas pessoas creram em Jesus, essas pessoas são seus irmãos, para sempre. Então é melhor a gente viver bem aqui, começar a ensaiar aqui, porque isso nós vamos ter por toda a eternidade. Jesus orou por você e orou por mim. É hora de nós dizer: Senhor, que assim seja. Amém.